Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal Renko Mais e você está no vídeo Prospectando Oportunidades, análise técnica avançada. Me perguntaram esses dias como que eu faço as minhas análises, para as minhas semanas do Day Trade. Então nesse vídeo eu vou estar demonstrando para você como que eu faço análise tanto para o mini índice, quanto para o mini dólar, quanto para as ações, para estar prospectando essas oportunidades, para mim já me pré-preparar e ter aqueles ativos que eu vou buscar algum tipo de operação, porque dependendo de como aquele ativo se demonstra para mim, eu não vou procurar operações, não vai estar dentro das minhas estratégias operacionais, então aí eu me desloco para longe daquele ativo, eu não opero aquele ativo, porque operar algo que vai contra aquilo que eu tenho delimitado de estratégia é um erro muito grande da minha parte e isso vai provavelmente me levar a stops e a grandes perdas financeiras. E essa não é a nossa ideia aqui no mercado financeiro. A nossa ideia aqui no mercado financeiro é conseguir rentabilizar o nosso capital com inteligência e que a gente consiga trazer uma rentabilidade sempre maior daquilo que a gente perde ali dentro do mercado, porque essa questão entre perdas e ganhos dentro do mercado financeiro, ela é um tanto quanto randômica. Mas isso é um papo para outro vídeo. Vamos lá para o gráfico, eu vou mostrar para você como que eu faço essa prospecção, como que eu procuro esses ativos para estar aí sim operando durante a semana o meu Day Trade. Então estamos agora aqui no gráfico, Ibovespa diário. Então o que eu começo a fazer? Então vamos primeiramente falar mini índice futuro. Mas para falar do mini índice, eu começo analisando o Ibovespa. Então o que o Ibovespa pode estar me mostrando durante a semana, o que eu posso prospectar para a semana, onde está essa movimentação do Ibovespa, para que aí sim eu veja os pontos que o mini índice vai estar me dando. Mas o direcional, o mandante, por assim dizer, é o Ibovespa. Então é ele que eu procuro estar analisando para aí sim operar o mini índice futuro. Então aqui no Ibovespa, primeiramente, a última movimentação aqui, a gente está no diário, a última movimentação do Ibovespa aqui, ele chegou a romper um topo intermediário aqui de um meio de movimentação. A gente pode ver que tem um tipo de uma movimentação em fractal, uma queda aqui, em fractal. Vamos lá, aqui, beleza. Então uma queda em fractal, que a gente pode estar fazendo A, B, C, e volta numa correção para depois ele ter uma retomada. Então, qual que é a primeira coisa que o Ibovespa está me mostrando? Que eu tenho uma possibilidade de o preço está andando em lateralidade aqui, antes ele ter algum tipo de retomada. Porém, o sinal aqui entre essa grande barra de compra, essa barra inside aqui, essa barra pequenininha, um martelinho de topo, no topo, e com esse outro candle ao contrário, aqui, o que ele forma aqui para nós? Juntando esses candles aqui, isso aqui forma um blended, que é chamado blended candle. Então o que eu vou ter aqui? Um martelo invertido, mínima, fechamento, e aí um se sobrepõe ao outro aqui, eu tenho um grande sombra. Então eu tenho um martelo invertido. Então dentro dessa movimentação aqui, eu tenho um candle que está me sinalizando venda também. Se a gente prestar atenção aqui, a partir dele houve-se uma grande movimentação de queda. Algo, é claro, similar. Isso é análise técnica avançada. Isso aqui é você estar prospectando oportunidades, mas primeiramente analisando um ativo, entendendo para qual direcional esse ativo pode estar indo. Então aqui no mini índice futuro, no Ibovespa, primeiramente a gente tem aqui, dentro da movimentação aqui mais macro, próxima, que ela vem aí de março desse ano até agora, onde nós estamos aqui, a gente tem uma movimentação em fractal 5.3. Então a gente ainda está na onda C, essa onda C de queda. A correção era dá mais ou menos aqui nessa região aqui de 110 até os 107 mil pontos ali. Eu diria que nós temos uma boa região. Ele está no 109.500. Tá? A gente tem aqui 107.500 aqui na região aqui, mais abaixo que 108 mil, Então a gente forma aqui uma região de suporte muito interessante. Mas o que isso tem a ver, Fábio, para a próxima semana,
O que ele tem a ver é que, por exemplo, dentro do FIBO que a gente está, né, é o que? Segura nessa região do 7,6 para mandar para o 23 lá embaixo no 103. Porém, né, ao que se parece, o preço ele vai ter que vencer essa barreira. Então é isso que nos mostra que se o preço ganhar algum tipo de aceleração, essa região aqui, ela pode ser atingida durante a semana. A gente teria aí uma movimentação aí, ó, de 5% de queda. A gente teve na semana passada aí, ó, 4,80 de alta. Então, é possível essa queda toda? É possível. Não é impossível isso daí, para acontecer durante a semana. Então, o que eu tenho dentro da minha cabeça? Que se o preço começar a trabalhar na queda lá no mini índice, que é o que o Ibovespa está marcando primordialmente, né, vamos dizer assim, a primária, ao meu ver, né, ao meu entendimento, então eu vou estar procurando vender. Se eu procuro vender, a minha ideia é tentar sempre vender mais alto. Então, eu não vou sair vendendo correções baixas próximos de suporte, né? Eu vou procurar traçando FIBOs, procurar as regiões de rompimento anteriores para o preço ir buscar lá e ali naquela região ele ter a retomada da queda e aí eu poder estar operando. Ah, Fábio, mas e se o preço de repente subir? Aí que é a recolocação que eu tenho que fazer durante a semana. Então aí eu tenho que recalcular o meu pensamento, né? Recalcular aquilo que eu estava analisando e procurar novos pontos. Mas isso eu já posso fazer também isso agora. Por quê? Porque o que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode pegar no diário aqui do mini índice, por exemplo, traçar um FIBO da última perna de alta que a gente teve e aí a gente vai ter os pontos a se destacar. Então, ó, por exemplo, eu tenho na correção de 50% dessa perna, eu tenho lá nos 114 mil pontos, eu tenho uma oportunidade do quê? Do preço parar. Então eu sei que se de repente o preço ele abre ali na região mais alta, 115.600, 116 mil pontos, e começa a apontar para a venda, o meu alvo, né, ele vai estar ali na região dos 114.700. Então aqui eu vou parar de vender. Aqui o preço ele tem que romper, continuar. A hora que ele vir testar esse rompimento, aí sim eu vou estar procurando novamente operar. Então isso aqui pode levar 1-2 dias para acontecer, tudo isso, né? E aí eu não vou estar operando esses dias compradores aqui, eu vou evitar de operar eles. Ah, Fábio, então você não opera todo dia day trade? Não, já faz um bom tempo, né? Principalmente porque eu tenho outros negócios também hoje e assim, eu só opero quando eu estou tranquilo, que eu vou poder sentar aqui no gráfico e vou estar poder operando. Então eu tenho já que fazer essa pré-requisito de operacional para poder estar procurando oportunidades durante a semana, para poder sentar aqui com calma em determinados momentos que eu sei que pode já vir até uma movimentação, que são aqueles movimentos que eu já tenho aqueles momentos que eu já tenho uma boa estatística no gráfico, e aí eu vou aqui operar com tranquilidade. Então você vai prospectando pontos. Ah, mas e subir? Então e se fizer o contrário, se subir? Eu sei que eu tenho uma região de gap aqui a ser fechado, ó, que é daqui, ó, o gap está aqui. Então eu sei que tem uma região, ó, de gap lá em cima para ser fechado, lá no 119.500. Então tá lá no 119.500, momento que aí eu vou ter que parar de vender. Mas até lá eu tenho uma alta probabilidade de os dias saírem comprados, eu ter boas prospectos de compra. Então tudo vai depender para onde o preço vai apontar. Se o preço apontar para queda, eu sei onde eu tenho que parar de vender. Se o preço apontar para alta, eu sei onde eu tenho que parar de comprar. Então, nesse saber onde eu tenho ou não estar prospectando operações, principalmente na questão de longuíssimo prazo, isso me deixa confortável, né, de ter um operacional e de operar aquele operacional com uma certa até vantagem. Porque quando eu tenho consciência daquilo que eu vou fazer, eu já tenho uma vantagem. Porque se não tiver operação, eu não vou abrir operação. Eu só vou abrir aquelas operações que encaixam, né, dentro do que eu prospecto. E aí sim vou, né, buscar ali, trabalhar e fazer o meu capital, né? Então assim, para o mini índice, analisando pelo Ibovespa, lembrando que isso aqui não é call, tá, pessoal? Não tem nenhum call inserido aqui, não. Isso é análise, né? Prospecção de análise de longo prazo para a semana, né? Para o day trade da semana, né? Então, eu acredito que o mini índice, né, tanto o mini índice quanto o Ibovespa ainda possa vir
Há um teste um pouco mais baixo aqui na região. Não sei se já vai sair rasgando aí, rompendo para vir buscar mais baixo, né? Tem estudos aqui que o mini pode vir um pouco mais abaixo, o Ibovespa pode vir um pouco mais abaixo. Eu não diria que ele passa da região dos 107 mil pontos ali, 107 alto. Ali, para mim, é um ponto de compra muito interessante, mais para isso pensando em longo prazo, tá? Falando de longo prazo, é claro. Então, eu vejo uma característica um pouquinho mais vendedora aí, a princípio, né? Então, o que eu vou fazer? Essa semana, né, os dias de venda, eu vou tentar trabalhar muito bem. Se inverter, se for para alta, aí eu vou refazer a minha análise, né? Então, aí eu sento no final do dia, seja na segunda, seja na terça, seja na quarta-feira, refaço minha análise para que eu possa trabalhar aquele resto de semana, né? Então, se o começo da semana ele muda o meu prospecto, eu ali no meio da semana eu já faço uma nova reanálise para que eu possa estar procurando, né, trabalhar o resto da semana ali, né, até que ela se encerre. Então, assim, para o mini índice futuro, eu tenho, né, dentro da minha análise aqui que eu já estava fazendo antes de gravar aqui o vídeo, né, uma prospecção que possa trabalhar aí um pouco mais vendedor. Então tem uns dias vendedores. Eu vou estar procurando isso, se inverter, como eu disse, eu vou refazer as análises e aí sim vou atrás dessa movimentação compradora. Agora vamos lá para o dólar, dá uma olhadinha aqui no dólar. O dólar, dentro, né, da leitura, o dólar está o quê? O dólar está para testar topo. Então o dólar ele deixou esse topo com esse shooting star, com esse martelo invertido, né? Muito interessante. Então, assim, o que torna isso interessante? Torna que eu já tenho na alta do dólar uma região muito interessante. E essa região, né, ela é o que? O ponto de alvo, para meu ver, comprador. Então, onde que eu paro de comprar o dólar? Eu paro de comprar o dólar entre os 5,20 e os 5,23. Bem provável que a hora que ele bater na minoritária aqui em 5,20, 5,19,5, eu já não esteja mais operando a ponta comprada do dólar, né? Pode levar quantos dias? Pode levar pode levar 2, 3, a semana inteira. De repente aqui sobe um monte de quendinho de compra, que aí é aquele tipo de operação que eu não faço também no dólar, eu não opero esses dias assim no dólar, tá? Dias que o range fica muito curto do dólar, o dólar fica muito lateral, né? O dólar tem suas especificidades também. Eu acho que cada ativo do mercado financeiro, tá, nosso, tem suas especificidades e a gente tem que entender elas para tentar operar, tá? Para que a gente consiga ter melhores operações. E aí, é claro, aqui para queda, a gente tem um primeiro ponto aqui do dólar muito interessante, né? O 509, aqui 5009, né? Bem interessante e, claro, vai ter um gap lá embaixo, lá no 4,90, então tem que fazer uma força muito grande para chegar até lá embaixo. Não diria que na próxima semana conseguiria, mas dentro desse range aqui tá bem interessante. Outra coisa que eu faço também, eu vou para 60 minutos. Eu gosto muito de analisar o 60. 60 ele é o gráfico para mim, né? Mandante no day trade, para as movimentações de day trade. Então eu gosto de estar analisando o que está acontecendo dentro do 60. E aí a gente vê que essa última movimentação aqui, né, a gente tem algo também numa questão meio que de fractalidade, né, perna 1, 2, 3, 4, 5, né, uma 5 bem complexa e profunda, alta, né, puxada. Então isso aqui seria um A. Nós podemos ainda ter um B um pouco mais alto. Então essa subida do dólar ela é possível. Aí tem uma falha, às vezes uma região de 5,15, 5,16, para aí depois ele vir até a região. Você pode jogar um FIBO aqui, né, fazer essa análise de onde está o 50%. Se a gente olhar, o 50% foi tocado. Então ele vem até a região de 5,15, volta, falha no 50% para aí depois estar tentando uma retomada de alta ou falhar em 24,95, né? Vem buscar uma região um pouco mais baixa. Então, assim, a princípio para mim no dólar, ele está com essa cara de pode subir aí 1 ou 2 dias, depois voltar a cair, novamente, ou também começar a andar um pouco lateral. A gente pode ter entrando esse movimento de lateralidade. Então o que a gente também pode jogar um Bollinger aqui, ó, colocando um Bollinger, aí vai ter alguns outros fios aí, alguns outros estudos meus. O Bollinger a gente vê que ele está fechado, então isso aqui é perda de volatilidade, então o dólar pode estar andando lateral mesmo por um tempo antes, né, de fazer alguma coisa assim aqui nos 60 minutos,
ou às vezes até mais longa, tá? Repetindo isso para depois ele tomar uma movimentação, seja de alta, seja de baixa. Então assim, o dólar, eu já vou sentir ele, né, no dia de amanhã, na segunda-feira eu já sinto o dólar, mais ou menos na movimentação dele, dependendo de como movimentar aí a segunda-feira. Pode ser que essa semana eu opere ou não o dólar, porque o dólar é um ativo que eu opero menos, né? Porque tem as especificidades dele e eu tenho um operacional muito ajustado ao dólar e eu respeito demais esse operacional meu ajustado ao dólar, né? Tem bons resultados vindo disso, então eu prefiro operar menos, mas operar com qualidade, né? E eu separei aqui umas ações, eu separei 3 ações, Petrobras, Vale e YouTube, que, ao meu ver, pode ter aí boas oportunidades aí durante a semana, né? Vamos começar aqui com Petro, né? Petrobras, aqui eu tenho esse gap que está marcado aqui atrás para ser fechado. Tem mais 2 gaps que ela abriu, diário, né? Que andam para fora do Bollinger. O meu Bollinger eu uso ele exponencial, tá? Eu uso a banda exponencial. Só na Profit, se eu não me engano, que tem como você colocar aqui, ó, o tipo exponencial, né? Ele vem aritmético, eu gosto de usar o exponencial, tá? E vocês podem ver que aí ele é pouco vazado, né? As bandas é pouco vazado. Se eu colocar aqui a aritmética comum, ela já é mais vazada, né? Eu já tenho alguns pontos que fica um pouco mais vazado. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ela está vazada. Se eu volto para a aritmética, ela não vai estar vazada, ela vai estar dentro da banda, né? Então, para mim, isso faz uma diferença enorme na minha leitura, tá? Mas isso, é claro, é de cada um, tá, pessoal? É a adaptação, é como você vai adaptando, tá, o indicador também ao seu tipo de leitura. Então, o Bollinger aqui, para mim, essa explosão aqui para fora, muito é claro, né, por todos os fatores aí externos que estão acontecendo, tá? Então, assim, o que eu trabalharia Petrobras? Sair comprado? Não, para mim tá alto Petrobras sair comprado. Então eu vou prospectar operações de venda para a semana. Então se Petrobras resolver cair, eu sei que tem espaço. Para alta eu já não sei qual que é o espaço. Ela está rompendo topo histórico, né? Ela está indo para cima, subindo acima do que ela nunca esteve aí. Se eu pegar o gráfico aqui e jogar no semanal, né, e tirar o zoom, olha aí, ó. Petrobras está rompendo topo histórico. Isso é muito interessante. Então, é algo muito novo. É algo novo para o ativo. E quando a gente vê, ó, a pernada de Petro aqui. Então, para isso aqui ser uma barra de exaustão do semanal, ela é muito grande. Ah, mas pode subir? Pode. Eu não vou estar preparado para isso. Então, eu não vou operar esse ativo. Se ele for comprador. Eu só vou operar esse ativo no day trade se ele for vendedor. Ah, mas e para longo prazo? O longo prazo é outra coisa. A longo prazo a gente está posicionado em outras coisas, fazendo outras coisas. A conta vai estar em outra corretora, né, para não misturar, né, as ações e tudo mais. Então, assim, para o day trade em Petrobras, eu procuraria ser vendedor. Vamos ver os 60 minutos. Olha só o 60 que interessante, né? Esse 60 aqui, principalmente pela movimentação que a gente teve no último dia, mesmo tirando o gap, a movimentação de preço foi 1,63. Da última vez que o preço fez isso, que foi aqui, ó, a gente teve no dia posterior uma movimentação de queda de 2,23. Né? Então, como a gente pode ter, às vezes, né, a proporcionalidade inserida dentro do gráfico, né? Então eu procuraria, né, operar aí essas movimentações vendidas, né, porque você consegue entrar bem alto até na venda e ter um espaço muito grande, é um tipo de operação que você já consegue botar o stop no zero, já consegue controlar a sua ansiedade bastante para que consiga obter, né, o seu resultado. Outra coisa que eu faço, o que eu tenho que fazer? Eu procuro o cenário do petróleo. Então aí eu vou lá no Invest, estou aqui no Invest, né, o gráfico, o site Invest, e aí eu venho no petróleo. Eu uso muito o Brent, mas também faço análise do WTI. Né? O Brent é o petróleo negociado na bolsa da Inglaterra, tá? É negociado na bolsa do Reino Unido. Né? E isso aqui é semanal, tá? Então eu vou prospectar o quê? O que pode estar acontecendo para a semana? E olha só o petróleo, o que ele me dá para a semana. Né?
eu tenho uma grande barra de venda e uma barra de compra dentro da grande barra de venda, né? Então, há um inside bar de longo prazo. Geralmente isso aqui não é legal, tá? Porque o que eu tenho? Eu tenho região de resistência e eu tenho região de suporte maioritário e minoritário muito próximo de onde está o preço. Isso daqui pode estar sinalizando um petróleo lateral para a semana. Tá? Uma semana que pode estar dentro desse outro candle, menor ainda na movimentação. Então, se eu vou ter uma semana menor ainda na movimentação, isso já tira um pouco daquela prospecção de Petrobras ter uma grande movimentação muito forte de um dia. Né? Então, pode acontecer? Pode. Eu vou estar preparado para o quê? Para vender, não para comprar no day trade. Né? Para longo prazo, como eu disse, é outra coisa. Né? Mas para o day trade eu vou estar procurando, né? Nos dias que a Petrobras apontar para venda, eu vou vender. Então eu vou lá, analiso o petróleo, vejo se tem possibilidades do petróleo. O petróleo está dizendo, talvez eu não ande muito, talvez eu ande lateral. Então o que isso vai acontecer? Vai acontecer que Petro vai também acabar andando ou devagar ou lateral. Então já tira um pouco daquele prospecto de querer operar Petro com sagacidade. Né? Mas vai estar ali, anotado. Você tem que anotar, você tem que guardar isso daí sempre, anotar os pontos que você traçou para que você saiba, né, a hora de estar buscando as suas operações, a hora de estar fazendo o seu dinheiro rentabilizar. Vale, eu acho que assim, Vale está presa dentro desse range, tá? Vale ficou presa dentro de um range aqui e já está há um tempo. E quando a gente bate o olho, você pode ver, pode bater o olho para trás aqui, algo muito similar, tá? A isso aqui. Se a gente pegar aqui e tirar uma movimentação, né, o que a gente chama de cluster, né? Você pegar uma movimentação e replicar ela no gráfico, algo que já está mostrando que ela vai sair para algum lado. Ela já pode estar explodindo para algum lado. Então eu acho assim que Vale é um ativo também a ficar de olho. A banda de Bollinger está fechada? Tá. Pode fechar mais? Pode, mas eu tenho 8% entre as bandas, né? Então eu posso ter uma grande movimentação aí. Barras bem protuberantes aí podem estar aparecendo em Vale. Então eu posso ter uma boa movimentação aí nos dias e extrair um bom capital. Aí o que eu faço para Vale? Né? Se para Petrobras eu olho o petróleo, eu olho alguma coisa lá fora para Vale? Olho. Né? Eu, Fábio Rocha, né? Eu olho aí o minério de ferro. Aí eu vou lá, dou uma prospectar no minério de ferro. O que está acontecendo com o minério de ferro? Fechando Bollinger. Fechando Bollinger num topo. Olha só que interessante, eu estou num topo e Bollinger se fechando. Então o que pode estar vindo? O teste de fundo, né? O teste da banda de baixo do Bollinger. E nisso abre o que o prospecto? Olha só, Vale vir testar o fundo, vir testar uma parte mais baixa. Então, de onde ele fechou, tem pelo menos aí uma movimentação de, às vezes, até 2% de queda. 2% de queda em Vale, né, é um bom dia. É um bom dia, tá? É um dia bem... Aqui, ó, tem 2,34, ó. Movimentou R$ 1,58. Então, é um bom ativo. Aí é aquilo, né? Você tendo a sua corretora, ela te dá o poder de alavancagem intradiário, tá? Então aí procure dentro da sua corretora e saber qual que é a alavancagem que você tem dos ativos. Geralmente Petro, Vale, Tube, eles dão de 40 a 50 vezes o seu capital, ou seja, se você tem R$1.000 lá na sua corretora, vai poder operar R$50 mil de Vale, R$50 mil de Petrobras, R$50 mil de Tube. Então você consegue comprar um bom número de ações para estar extraindo assim até um bom capital. E aí tem Itube, né? Itube é setor financeiro. Eu analiso alguma coisa? Sim, eu analiso aí o gráfico do IFMC, que é o nosso índice financeiro brasileiro. Aqui dentro desse índice, a gente tem a composição dele e tudo está ali no meio. Então o que o IFMC está me dizendo aqui? Mesma coisa, Bollinger se fechando, começando a se fechar. Então eu posso estar entrando no movimento de lateralidade, eu estou no fundo do Bollinger, então eu tenho espaço para subir. Mas Itube, tá com cara de subida? Não é. Daí eu tenho um Bollinger se abrindo para quem sabe uma alta. Porém, né, na movimentação de lateralidade que tá aqui, né, tudo tá preso aí num range já faz um bom tempo, andando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Tá complexo. Só que eu tô tendo bons dias. Do que? De range, ó. Eu tenho aí, ó, 1.80, 1.60. Então eu tô tendo
boas movimentos, 2% de movimentação, 3,90 de movimentação. Então eu estou tendo dias de grande range. Quando a gente joga nos 60 minutos, a gente consegue ver, ó, que a gente teve, tirando, é claro, esse último dia que foi bem complexo, a gente tem dias onde o preço ele movimenta. E ali a gente consegue extrair, né, boas entradas, bom capital. Então, esse, né, por assim dizer, é como eu prospecto, é como eu busco fazer as minhas análises, né? Geralmente eu faço ou ela no sábado ou no domingo, né? Eu sento aqui no meu escritório, faço essa prospecção do que eu posso operar, do que eu não posso operar. É claro que eu tenho mais ativos, tá? De day trade, de ações que eu procuro, que eu busco analisar, né? Então eu tenho essa lista aqui. Eu indico você a criar a sua lista também. Então eu tenho uma lista aqui, ó, bem extensa, aí deve ter aí uns seus 30 a 40 ativos aí que eu analiso para poder buscar operações de day trade, né, nas ações durante a semana, não só o mini índice quanto o mini dólar, né? Eu tenho um operacional bem definido já, eu gosto de operar determinadas situações de mercado, por exemplo, eu gosto muito de operar VIX 376, então eu gosto de operar situações de lateralidade do preço, é aquele dia que o preço ele abre um range no dia, e aí ele começa a trabalhar dentro daquele range, né? Então que ele dá aquelas esticadas e começa a trabalhar top fundo com velocidade. Eu gosto muito de operar esses dias, né? São um pouco mais complexos, mas casa muito bem com o meu operacional. Então é ali que eu vou procurar operar. E você tem que fazer isso. Você tem que desenvolver seu operacional, desenvolver suas estratégias, fazer suas análises e respeitar sempre ela. Se você fizer isso, você está um passo à frente de muita gente aqui dentro do mercado que vem para cá no oba-oba, no achismo que eu vou pegar um setupzinho e vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou ficar milionário do dia para a noite, tá? Isso aqui é um passo de cada vez, é algo de longo prazo, tá? Não é para 1, 2, 3 anos, isso aqui você tem que colocar na sua cabeça que pode demorar de 5 a 10 anos para você ter um bom retorno, um retorno gordo. Tá? Não estou falando de você ganhar um troquinho aqui, um troquinho ali. Isso aí você consegue ganhar, tá? Você consegue até sobreviver fazendo um dinheiro no mercado financeiro, dá, só que vai te cobrar um preço caro, tá? Um preço alto que nem sempre as pessoas estão dispostas a pagar, que é, por exemplo, acabar com a vida social. Para você conseguir evoluir com velocidade aqui, você tem que estudar muito. Você tem que estudar, estudar e estudar. Essa é a palavra de ordem. Só que estudar com disciplina, com discernimento, com lógica, né, para que no final você consiga ter um retorno um pouco mais rápido que a grande maioria tem. Porque vai demorar, não é assim, em 6 meses que você vai conseguir obter êxito, tá? Vai passar de ano, sim, com certeza, para você começar a ter algum tipo de êxito no mercado e conseguir estar vivendo dele. Eu indico, tente rentabilizar aqui primeiramente, tá? Tente operar quando der para você operar, para você fazer suas operações de day trade, para que você sinta isso, e aí a hora que você tiver sim com confiança, com maturidade, aí quiser vir para cá para transformar isso aqui no seu ganha-pão principal, aí sim. Porque o interessante do mercado financeiro é que ele abre a oportunidade de você poder estar expandindo, né, e estar fazendo outras coisas e não só operar o mercado, né? Você vai desenvolver estratégias e vai ver que não vai ter que operar todo dia. Beleza? Então, esse aqui foi o nosso vídeo aí sobre como que eu prospecto operações aí, prospecto minhas oportunidades para a semana. Espero que tenha sido educacional, que você tenha entendido e aprendido alguma coisa aí que possa estar te ajudando, né, aí no seu desenvolvimento. Mas aí sempre, obrigado a todos pela audiência. Peço aí para que deixe o like aí no vídeo se gostou, compartilha com quem você conhece. Se não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar aí. No mais, obrigado sempre a todos, né? E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!